Bom dia a todas e todos. Vamos dar início agora à coletiva de imprensa da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em parceria com o Ministério da Saúde, sobre a autorização da pesquisa clínica que vai avaliar a segurança do uso da polilaminina em humanos. Essa substância, fruto de pesquisa nacional, é promissora para o tratamento de lesões na medula espinhal. Eu sou Fábia Galvão, assessora-chefe de comunicação da Anvisa, e passo a palavra para o nosso diretor-presidente, Leandro Safatli, que vai fazer a abertura do nosso encontro hoje. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Estamos aqui hoje anunciando a aprovação do dossiê do desenvolvimento clínico desse medicamento da Anvisa, da polilaminina. É início agora do estudo de fase 1, está sendo aprovado hoje esse dossiê para início do estudo de fase 1. Também está sendo criado hoje um comitê independente de monitoramento de dados para monitorar a avaliação em tempo real dos desfechos desse estudo, e também todo o processo regulatório vai ser, e também informando que todo o processo regulatório vai ser priorizado pela Anvisa. Veja, esse aqui é um processo extremamente importante. A gente está falando de um medicamento, de um tratamento que vai iniciar o estudo clínico agora, de uma pesquisa nacional, do desenvolvimento nacional, de uma situação importante que está sendo iniciado esse estudo agora. Ele está junto de uma série, ele vem junto de uma série de ações importantes que a Anvisa vem fazendo nos últimos meses para priorização dos seus processos, para avanço dos seus processos de análise. A área de pesquisa clínica, a gente já está com resultados bastante expressivos. A gente pode dizer aqui que 60% do tempo de análise ele foi reduzido nos últimos 2 meses para esse conjunto de ação. A polilaminina, ela entra muito nesse processo. Foi feito um comitê de inovação regulatória da Anvisa, em que foram selecionados 4 produtos prioritários para poder fazer o acompanhamento dentro desse comitê. A polilaminina é um desses casos. Junto com eles está a Wolbachia, a vacina da chikungunya e uma endoprótese vascular. E aqui a gente está noticiando hoje essa ação importante aí, que já é o resultado do início da pesquisa clínica da polilaminina, que é um caso que foi bastante noticiado, bastante discutido, e que agora a gente vai começar esse estudo de fase 1, onde vai avaliar principalmente a segurança desse produto. Então, junto com essa questão, a gente também tem uma série de ações importantes, como eu trouxe, da questão da Anvisa. Temos resultados importantes que foram obtidos nesses últimos 2 meses de trabalho que tem sido feito, com reduções nas filas importantes. Eu posso noticiar aqui que 93% do pós-registro de medicamentos biológicos houve uma redução de 93% desse pós-registro. As filas de pós-registro também de dispositivos médicos, a gente aumentou a saída em 4 vezes no último mês, para registro 2,3 vezes, e a gente tem uma série de outras ações que também são importantes nesse sentido. No caso da polilaminina, ele está vindo junto com esse comitê de inovação, e hoje tem essa notícia importante aí dessa aprovação desse dossiê para o começo dessa fase de estudo clínico. O Cláudio Osvan vai fazer uma apresentação na sequência, explicando um pouco mais desse processo, como é que ele foi, e um pouco do que vai vir, que a gente vai esperar em cima dessa questão, e depois a gente vai passar a palavra para a pesquisadora, para a empresa e para o ministro. Vou passar aqui na sequência para o Cláudio Osvan fazer essa apresentação. Pergunto se já está pronto aí. Acho que tem que sentar.
Bom, enquanto a apresentação aparece na tela aí, sou Cláudio Osvan e atualmente sou responsável, então, pela área de pesquisa clínica de medicamentos e produtos biológicos, e aí incluindo as vacinas. Eu vou falar um pouco, né, sobre a liturgia, né, para aprovação, autorização da polilaminina. Como já foi dito, né, uma inovação que nós chamamos de inovação radical, né, disruptiva, importante, né, sobretudo por ser uma inovação nacional, né? Então isso é muito importante. E o que não é, né, eu vou mostrar um pouquinho aqui. As inovações radicais no Brasil, infelizmente, ainda não são em número muito significativo, né? Então eu acho que cada uma dessas inovações realmente a gente tem que acompanhar, enfim, e estimular e ter a atuação da agência não só como uma autoridade regulatória, mas também como uma agência indutora, né, de pesquisa clínica, né, que possa também acompanhar, aconselhar, orientar, né, as empresas, os patrocinadores, né, e foi exatamente o que a gente fez ao longo do tempo, desde que recebemos o dossiê da polilaminina, né. É importante a gente frisar também que existe um rito, não só processual, mas do ponto de vista técnico. A agência atua rigorosamente do ponto de vista técnico, científico, e nem sempre o tempo da ciência, da pesquisa clínica coincide com o tempo da urgência de quem está precisando, né? Mas o importante é que, vencidas todas as etapas de um estudo científico, muitas pessoas poderão se beneficiar, né? Bom, então já apareceu aqui, aqui na verdade, só para destacar, né, que o processo, a primeira parte, o primeiro conjunto de documentos, né, nós recebemos ainda no finalzinho de 2022, né, e em novembro de 22, depois nós recebemos já em 23 uma outra parte, né, perdão, ali está os dois 23, mas a primeira parte foi no final de 2022 e mais um conjunto de documentos em 2023, o que é absolutamente normal dentro do rito processual, tá? Bom, ao longo de 2023 nós fizemos, além de muitas interações com a empresa, como eu disse, para o aconselhamento e para a orientação, para a discussão, né, para o encaminhamento, para o endereçamento da pesquisa clínica, mas também fizemos algumas exigências, nós chamamos de exigências técnicas, que é o instrumento formal que a gente utiliza para pedir que os patrocinadores, que as empresas nos apresentem informações complementares, informações faltantes, esclarecimentos. Então isso ocorre através de uma exigência técnica. Então, ao longo de 2023, vejam que nós tivemos 2 reuniões e foram 5 exigências, né? Faz uma reunião, discute, faz uma exigência, a empresa já orientada, então realiza, executa, eventualmente se for um teste novo, alguma coisa nesse sentido, e depois volta com os resultados. Em 2024 também nós tivemos outras 2 reuniões e foram mais 2 exigências técnicas, e em 25 nós fizemos 4 reuniões e fizemos uma última exigência, que foi em novembro, né, do ano passado, e agora 2026, janeiro, nós concluímos a avaliação do processo que desdobrou então nessa autorização. Bom, mais adiante a pesquisadora vai falar um pouco do estudo, né? Então não vou me ater muito a esses detalhes, mas a polilaminina é uma substância produzida a partir de uma proteína, né, extraída de placenta humana, né?
E o estudo que foi submetido para avaliação, para nossa apreciação e autorização, é um estudo que é classificado como estudo fase 1. É a primeira etapa do estudo em humanos, não é? Antes desta fase de administração, de aplicação daquele produto em humanos, existe uma extensa etapa que nós chamamos de etapa pré-clínica, não é? Que normalmente é a etapa em que ocorrem os estudos, os testes, nós chamamos testes de bancada, né? Testes de laboratório e animais, né? Testes in vitro e testes in vivo. Então, esta etapa pré-clínica é absolutamente necessária para poder dar respaldo, né, para o uso daquele produto, aquele medicamento a ser investigado em humanos, né? Então, é um estudo de fase 1 e, portanto, na fase 1, a etapa 1 é segurança, a preocupação é segurança, tá? Então aqui não há ainda uma perspectiva de avaliar eficácia, enfim, isso quer dizer que ao final desse estudo ainda não será possível concluir que um produto, que um medicamento investigacional é eficaz, né? Por quê? Porque essa etapa não tem esse objetivo. O objetivo é avaliar segurança, se eventualmente vai surgir algum evento adverso, enfim, e como se dará, né, em todos os pacientes ao longo do estudo. O produto, como eu já disse, é uma inovação radical, né, desenvolvido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, que fez toda a parte do desenvolvimento acadêmico, né, o que é absolutamente comum. As inovações, via de regra, surgem, né, têm origem nas universidades, né, são as pesquisas acadêmicas que, quando apresentam, né, boas perspectivas, que sejam promissoras, né, havendo interesse, uma empresa que nós chamamos de patrocinador pode se interessar e dar continuidade àquele desenvolvimento, que foi o caso aqui, e o patrocinador nesse caso é a empresa Cristália. Bom, a indicação terapêutica é para traumatismo de nervos e da medula espinhal ao nível do tórax, né? O objetivo do estudo clínico da fase 1, autorizado pela Anvisa, é avaliar a segurança, como eu já disse, da aplicação da polilaminina. Neste momento serão incluídos 5 participantes. É importante frisar que não é a Anvisa que determina, enfim, essas questões todas, né? A proposta vem do patrocinador, dos pesquisadores e investigadores, e a Anvisa avalia esse conjunto de dados para ver se atende, né, os requisitos tanto regulatórios como técnicos, científicos, pensando sobretudo neste caso aqui, na segurança do participante de pesquisa, do paciente, né? E daí para frente segue-se uma sequência de etapas do desenvolvimento clínico, né? Vem a etapa 2, que já se pode avaliar alguma questão ligada à eficácia. Depois vem a fase 3, né, que aí sim é essencialmente para avaliar a eficácia, óbvio, segurança também, mas já com esse objetivo, e obtendo-se dados, resultados positivos, aí a patrocinadora, a empresa patrocinadora, pode pedir a autorização da Anvisa para a disponibilização do medicamento no mercado, né? A população do estudo é entre 18 e 72 anos, né, de idade, e a aplicação a investigadora vai explorar isso com certeza um pouco mais. A aplicação deve ser realizada em até 72 após o trauma, a ocorrência do trauma, né? E tem uma especificidade aí que são pacientes, né, que tiverem uma lesão, né, à altura do tórax, como já foi dito, entre T2 e T10. Ops. Foi demais?
Bom, e agora, né, aprovado, autorizado o estudo, quais são os próximos passos, né? Já foi dito, a empresa tem uma série, a patrocinadora tem uma série de obrigações, o investigador ou os investigadores também têm uma série de obrigações, todas respaldadas, né, no regulamento de pesquisa clínica, nas boas práticas clínicas, nos guias internacionais. Então todos têm responsabilidade e neste caso é essencialmente para acompanhar o participante de pesquisa e identificar eventuais eventos adversos, né, e fazer uma investigação se esses eventos adversos têm alguma relação ou não com o produto que foi administrado, né? Também neste contexto há sempre um comitê que é um comitê independente de monitoramento de dados, que também acompanha, avalia esses dados, né, e sinaliza ou sugere o encaminhamento para o estudo, até uma interrupção, cancelamento, enfim, se for o caso. Então, aqui, como eu disse, é essencialmente a parte de eventos adversos, né, que é o que está descrito aqui, tanto o patrocinador como o investigador, e aí, a depender da gravidade desse evento adverso, né, se muito grave, tem que ser informado, o investigador informa o patrocinador, que por sua vez informa a Anvisa, né? Então, tem os tempos especificados a depender da gravidade de cada evento adverso. Bom, já estou... Bom, este é meu último slide aqui, só para trazer um pouco do panorama de pesquisa clínica e porquê da importância, não é, dessa pesquisa com a polilamina, que é uma pesquisa nacional, e de fase 1, né, uma fase inicial, né? Então, aqui no gráfico, eu apresento um panorama, um recorte, né, do número de pesquisas, de pedidos de autorização de pesquisas que nós recebemos desde janeiro de 2024 até dezembro de 25, né? É sempre bom frisar que as pesquisas que estão sob vigilância sanitária, ou seja, que precisam obrigatoriamente ser avaliadas pela Anvisa, são as pesquisas com a finalidade de registro, tá? Então, aquelas pesquisas acadêmicas, neste momento ainda não há obrigatoriedade de submeter para a Anvisa. Bom, então aí tem, né, uma variação, veja que não há grandes distâncias aí entre os meses, enfim, exceto um ou outro mês, né? E no total aí, de janeiro 24 a dezembro de 25, nós recebemos então 622 estudos, dentre os quais a da polilaminina. Bom, 60% desses estudos são de fase 3, ou seja, aquela fase para se avaliar eficácia, não é? Isso tem muito a ver com a característica de cada país, né? O Brasil, país grande, continental, muitos pacientes, então é comum, isso é um atrativo importante para a vinda de pesquisas clínicas nesta fase um pouco mais adiantada, fase 3, né? E fase 1, veja, como é o caso da polilaminina, nesse universo, esse tipo de estudo ele corresponde a 4%, né? E nacional, fazendo um recorte entre 2023 e 2025, nós recebemos somente 5 estudos de fase 1 nacional, né? Então nós temos aí uma oportunidade bastante importante, né, para crescimento e para avançarmos nessas pesquisas como esta da polilaminina. Outro ponto importante é que desse universo de pesquisas, 91%, cerca de 90%, são pesquisas patrocinadas por patrocinadores globais, né, as Big Pharmas, as grandes empresas, né, e apenas 9%, cerca de 9%, são estudos patrocinados por empresas nacionais. Então, mais uma vez, isso nos chama a atenção, não é, para a necessidade de a gente criar um ambiente, um ecossistema regulatório, enfim, o governo já tem uma série de iniciativas, né, e tudo que o presidente Leandro comentou, enfim, não só do ponto de vista regulatório, nós estamos tomando ações para melhorar o ambiente regulatório, né, mas também o governo, por outro lado, fazendo todas essas iniciativas de estímulo para a indução de pesquisa clínica no Brasil. Então, eu acho que das informações que eu tinha para passar para vocês foram essas. Muito obrigado. Sigo aqui à disposição. Obrigada, Cláudio Osvan.
Agora eu passo a palavra para Tatiana Coelho, que é chefe do Laboratório de Biologia de Matriz Extracelular da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela nos acompanha virtualmente. Olá, boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo? A gente ouve, até com eco, viu, Tatiana? Está tão forte que está até um eco aí. Tá. Agora melhorou, né? Quando eu falei a primeira vez estava muito eco, eu não estava nem me escutando. Bom, então, boa tarde a todos. Prazer enorme estar aqui nessa coletiva. Foi uma notícia excelente, emocionante que nós tivemos essa manhã, eu principalmente. E, enfim, queria agradecer todo o empenho da Anvisa, do apoio do Ministério da Saúde, todos que se empenharam para que esse momento chegasse. E, claro, do Laboratório Cristália, que estamos juntos aqui nessa jornada. Bom, eu imagino que vocês gostariam que eu apresentasse, fizesse uma apresentação sobre o que é a polilaminina. Eu fiz uma apresentação, mas eu não tenho uma possibilidade de compartilhar minha tela com vocês por esse link. Não sei se vocês teriam aí a apresentação para colocar ou se preferem que eu fale sem apresentação. Mandou? Pode ir falando que a gente vai colocar agora a apresentação. Tá bom. Eu mandei uma versão assim um pouco provisória porque foi tudo muito rápido. Então, nessa imagem, então, que eu estou mostrando é um esquema que vai apresentar o que é a polilaminina. Então, a polilaminina é uma proposta, né, de um medicamento biológico. Ele é produzido a partir de que é natural, que é a laminina. A laminina, então, no corpo... Tatiana, você pode só baixar o seu som aí, porque tá dando eco aqui. Tá, será que baixando resolve? Pode falar. Melhora para vocês? Assim? Melhorou. Melhora para vocês assim? Sim, tá melhor. Pode seguir. Tá. Então a polilaminina é um biológico, né? Ela é produzida a partir de uma proteína natural, que é a laminina. A laminina no corpo humano, ela tem essa forma da fotografia que aparece na parte de cima e nas duas imagens à direita. E quando ela é retirada do corpo, ela perde a sua estrutura original em rede. Então, ela fica só as proteínas isoladas, que normalmente são extraídas e produzidas para pesquisa, que é geralmente para que se usa a polilaminina para pesquisa, a laminina para pesquisa em laboratório. E o que nós descobrimos há alguns anos foi uma forma de reconstruir essa rede em laboratório. Então, a rede que é reconstruída, que é a polilaminina, é essa imagem de baixo, aí na coluna da direita. Então, como vocês podem ver, a polilaminina, ela é muito parecida, né, a imagem de baixo é muito parecida com a de cima, que é a laminina na sua forma natural no corpo. E nós pensamos, então, que como a laminina está presente nas situações em que ocorre crescimento dos axônios, nós pensamos que a polilaminina, tendo a forma natural, né, ela poderia fazer essa função. Então, no próximo slide, a gente mostra o que acontece quando coloca só a laminina, sem polimerizar, que é essa imagem preto e branco de cima, quando a gente coloca os neurônios em cima dessa laminina e vê que eles não têm prolongamentos, eles não formam axônios. E já quando eles são colocados sobre a polilaminina, que é a malha,
na imagem de baixo, a gente vê que tem muitos prolongamentos. Vê melhor nessa imagem colorida em verde os neurônios com os axônios, que são esses prolongamentos que saem das células. Então, sabendo disso, que a polilaminina era capaz de estimular o crescimento dos axônios, nós pensamos na próxima slide se a gente poderia usar a polilaminina para a regeneração de lesão medular. Porque numa lesão medular, a gente vê bem nessa imagem do centro, que é uma tratografia, os axônios eles são rompidos e aí a continuidade, né, da condução no tecido nervoso ela é interrompida e o cérebro e o restante do corpo não se comunicam. E portanto que nessas duas imagens aí do centro, né, e à direita a gente vê uma que tem uma ruptura parcial e depois uma ruptura total, né, desses axônios, dessas fibras nervosas, e aí, portanto, a condução, que é um estímulo elétrico, não consegue passar porque é como se a fiação estivesse interrompida. Então, nós vamos testar isso. No próximo slide, testamos em animais, né, em ratos, e vimos, eu acho que o vídeo vocês não vão conseguir ver porque eu não passei o vídeo, eu acho que eu não encaminhei junto com a apresentação, então não vai estar aí disponível. A gente vê, né, sem o tratamento, os animais que foram submetidos à lesão medular, eles não conseguem se movimentar, e depois, se são tratados com polilaminina, eles retornam os movimentos. E nessas imagens aí, em branco e verde, o que a gente vê é a medula de um animal, de um rato, que sofreu uma lesão experimental no laboratório e foi tratado com polilaminina. E o que a gente consegue observar é uma espécie de uma ponte, né, entre o lado que tinha mais o lado da cabeça e o lado mais da cauda. Então, onde sem o tratamento existe uma interrupção, no caso dos animais que receberam o tratamento, nós conseguimos observar a formação dessa ponte, e quando a gente olha melhor em zoom, consegue ver os axônios, que são os fios, né, que estão em verde, crescendo, né, atravessando de um lado para o outro, protegidos dentro dessas pistas que são feitas de laminina, que é o que está marcado em branco. Então, o que a gente observa é isso, que tem uma recuperação dos movimentos, e essa recuperação ela é acompanhada dessa regeneração, formação dessas pontes, né? Então, no próximo slide, então, por causa disso, é que nós vamos testar isso conseguiu passar o vídeo? Então, o de cima é o animal que não teve o tratamento, e o de baixo, se clicar na imagem, vai aparecer. O animal consegue ter uma locomoção bem melhor. Bom, então, por conta desses resultados em animais, né, no modelo pré-clínico em ratos, isso foi repetido com vários tipos de lesão, não foi um tipo de lesão único, nós fizemos isso com lesões de compressão, de contusão, de transecção, de compressão completa, vários tipos de lesão, e o resultado foi sempre semelhante. Então isso realmente nos deu, aumentou muito a probabilidade que valesse a pena, né, testar em humanos. Nós fizemos então um estudo acadêmico, um estudo clínico acadêmico, que foi autorizado pela CONEP, pelo sistema CEP-CONEP, e o caso mais emblemático desse estudo, que teve 8 pacientes, foi o desse paciente que está aparecendo no vídeo, que foi logo o segundo do estudo, e que era um paciente que estava tetraplégico, teve um diagnóstico de lesão completa, por uma tetraplegia completa, e que não teria mais capacidade de movimentar as pernas, nada do tronco, dos braços para baixo, e ele conseguiu então se recuperar, primeiro logo nas primeiras semanas, recuperar alguns movimentos nos pés, e isso foi evoluindo, até que ele conseguiu recuperar completamente os movimentos. Esse paciente, ele foi acompanhado com exames de eletrofisiologia, né, que permitem ver que não havia condução, e gradativamente a condução elétrica foi se restabelecendo.
Então foi um caso que demonstrou a potencial, né, do medicamento de restaurar os movimentos. Dos outros 8 pacientes, 2 foram a óbito, dos outros 8, né, 2 foram a óbito logo no início, durante a internação, e os outros 6 conseguiram recuperar movimentos, o que dá um percentual de 75% de recuperação, 6 de 8, sendo que o esperado pela história natural desse tipo de lesão, né, que é a lesão medular completa, é da ordem de 10%. Então, o estudo acadêmico que nós fizemos, ele não tem, não se pode tirar uma conclusão, fazer uma avaliação estatística, é um N muito pequeno, não tem um grupo controle pareado, mas ele aponta para um resultado benéfico na medida em que a gente teve um aumento, né, observou, né, um percentual de melhora de recuperação motora de 75%, quando o esperado é de 10%. E, então, isso que nos encorajou, o Laboratório Cristália, então, fez um acordo de cooperação com a UFRJ para o desenvolvimento da polilaminina. Nós temos trabalhado juntos nos últimos 5 anos, e no desenvolvimento da polilaminina, e uma das iniciativas que teve resultados frutos, né, mais recentes, foi um teste para verificar se a polilaminina poderia ser utilizada em lesões crônicas, porque essa pergunta é a pergunta mais importante que a gente tem, né? Se a polilaminina mais importante no momento, se será possível em algum momento utilizar a polilaminina para tratar lesões crônicas, ou seja, pessoas que já têm a lesão há mais tempo, porque nos casos até aqui, todos eles, tanto em ratos quanto em humanos, como eu relatei no nosso estudo clínico acadêmico, foram obtidos quando o tratamento, que é uma injeção única, né, intramedular, era feito logo depois da lesão. No caso de humanos, até a gente teve um desvio de protocolo que levou até 6 dias de aplicação, mas não mais do que isso. Mas pessoas, né, que têm a lesão há mais tempo, há meses, há anos, será que elas poderiam se beneficiar também? Então é claro que essa era uma pergunta que interessava a todos, né, e principalmente a nós, poder responder. E a estratégia que nós escolhemos para começar a abordar essa pergunta foi realizar um estudo clínico veterinário em cães que já tinham sofrido lesão traumática há muito tempo, né, pelo menos 3 meses, mas a maioria, alguns até 5, 6 anos, e nós então desenhamos um estudo longitudinal em que nós monitoramos a evolução motora desses animais por alguns meses, por até 5 meses antes de fazer o tratamento. Então é o que está aparecendo aí nessa fase inicial do gráfico, é a evolução dos animais ao longo da fisioterapia, né? E o que a gente observa é que ao longo das sessões de fisioterapia antes do tratamento, eles não têm evolução, né? E então eles recebem o tratamento, aí marcado por essa linha no meio do gráfico, e a partir do momento que eles recebem o tratamento, permanecem na mesma fisioterapia de antes, aí eles começam a melhorar. Então, esse resultado foi muito importante para a gente, porque sinalizou que é possível, né, que a polilaminina também tem efeito para lesões crônicas. É uma dificuldade, mas esse dado ele não é mais encorajador, porque nesse caso, esses animais, esses cães, eles foram tratados não apenas com polilaminina, mas também com outras drogas, né, com outras substâncias que não são aprovadas para uso clínico. Então, eles receberam ou chondroitinase ou GDNF e observamos esse efeito. Então, agora, no momento que nós estamos buscando verificar se apenas a polilaminina poderia ter um efeito semelhante, positivo. Isso. Tá, Boa tarde a todos.
Eu não estou ouvindo o áudio no link, né? Não sei se vocês me ouvem, tá? Não ouvi o áudio da professora e o áudio cortou do link. Agora... Vocês me ouvem? Gostaria de cumprimentar o ministro Padilha, em nome dele, cumprimentar a todos. Como o Cláudio Osvan já mencionou, o Cristália ele é patrocinador do estudo. Em 2019, nós assinamos um contrato, começamos a conversar com a FRJ e a professora Tatiana, assinamos um contrato posteriormente para que a gente possa, em parceria junto com a FRJ, disponibilizar esse medicamento para a população o quanto antes, cumprindo todos os requisitos regulatórios importantes para esse processo. Nós sabemos a dificuldade que nós tivemos e essa dificuldade em conjunto com a agência. A gente trabalhou muito forte aí junto com o time da Copec, do Cláudio Osvan, e foi uma curva de aprendizado, eu diria, para os dois lados, né? Como os próprios números que o Cláudio Osvan apresentou mostram, o Brasil não está preparado para que os estudos clínicos de fase 1 para inovações disruptivas aconteçam no nosso país, tanto do ponto de vista de ambiente regulatório, quanto do ponto de vista de interlocução entre universidade e indústria. E a gente tem mostrado que isso pode mudar. A própria agência trabalhou fortemente nisso, criando o comitê, então entendendo que produtos de fronteira de conhecimento têm de ter uma tratativa diferente do que efetivamente se tinha anteriormente, e esse comitê, parabenizo o presidente Leandro pela criação do comitê e a tratativa rápida que foi dada a esse caso, e nos comprometemos em realizar todas as etapas em conjunto com a Anvisa, para que a gente possa, da maneira mais rápida possível, garantindo segurança dos pacientes, disponibilizar esse medicamento à população o quanto antes. E seguimos à disposição aqui para poder, junto com a Anvisa, fazer isso acontecer e, principalmente, depois disso, ter o produto, ministro, disponibilizado no SUS para todo mundo que precisar. Obrigado. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Feliz ano novo aí para muita gente que eu não tinha encontrado ainda. Saudar aqui toda a diretoria da Anvisa, Leandro, Daniela, Daniel, Tiago, em nome do Cláudio Osvan, saudar todo o corpo técnico aqui da Anvisa. E dizer que para nós o dia de hoje é um marco importante, primeiro para as pessoas e as famílias de quem sofreu uma lesão medular, sobretudo aguda, mas também as lesões crônicas. A professora Tatiana traz também a perspectiva da possibilidade do uso também desse produto também para as lesões crônicas. Quem sofre uma lesão medular, seus familiares, a cada avanço científico, tecnológico, é sempre uma nova esperança renovada, um novo esforço, e para nós é muito significativo, como já foi dito aqui, que a gente possa estar aqui no dia de hoje, no começo do ano, vendo a aprovação pela Anvisa do estudo clínico em fase 1, de um produto que é um produto de inovação radical, 100% nacional, numa universidade pública, fruto do esforço dos pesquisadores, da professora Tatiana, que coordena esse laboratório na UFRJ, de todos os envolvidos, ao longo de anos, né, com mais de 2 décadas de esforço, de dedicação, de persistência, né. O Ministério da Saúde teve desde o começo apoiando, inclusive financeiramente, esse esforço, e a gente poder ver isso acontecendo no Brasil a partir de um estudo na universidade pública, poder chegar numa parceria com a empresa nacional, o Laboratório Cristália,
que já participou também de outros desafios que nós tivemos. Eu, quando fui ministro da Saúde do Brasil da outra vez, o Brasil não produzia nenhuma molécula biológica a ponto de poder entrar no mercado no nosso país, e um conjunto de empresas nacionais e empresas internacionais assumiram esse desafio. A Cristália foi uma delas, de montar plantas industriais de produtos biológicos no Brasil, e hoje é uma realidade não só a produção de moléculas, produtos biológicos aqui no nosso país, mas aquilo que disse o Leandro, não só a produção, mas a redução do tempo de avaliação regulatória pós-estudo dos produtos biológicos, mais de 93%, ele trouxe esse dado hoje, a gente não tinha esse dado ainda, do tempo de espera para avaliação dos produtos biológicos pós-estudo. Então, primeiro dizer da alegria, eu também estou emocionado, viu, professora Tatiana, encontrei a professora Tatiana há uns 2, 3 meses atrás, né, Leandro junto, e ela relatando a dificuldade, em parte por curva de aprendizado, em parte por ser algo extremamente inovador no Brasil, mas em parte também que a Anvisa precisava ter um novo arranjo, e eu quero saudar a criação do Comitê de Inovação da Anvisa, quero saudar a diretoria, porque com esse comitê a diretoria assume uma responsabilidade do conjunto da diretoria, de acompanhar e apoiar o trabalho das equipes técnicas, não só na aprovação do estudo, mas no acompanhamento e no monitoramento permanente desse estudo, que dá amparo institucional, força institucional, inovação institucional, para que a Anvisa possa cada vez mais ser ainda mais ágil na aprovação de tecnologias fruto de inovação radical no nosso país. Então, dizer da alegria de estarmos aqui no dia de hoje, no começo do ano. Isso compõe a formação de um ecossistema para estímulo, não só a pesquisa clínica, mas a inovação radical no nosso país. O Cláudio mostrou aqui, o Cláudio Osvan mostrou aqui o gráfico, né? Quando a gente vê o gráfico daquele jeito, nem dá para perceber tanto, mas eu fui aqui aos poucos somando, viu, Cláudio Osvan, o aumento de entrada de pedidos de estudo clínico e também de saída, de aprovação, sobretudo no segundo semestre de 2025. Isso tem relação direta com a aprovação e a sanção pelo presidente Lula de um novo marco regulatório para pesquisa clínica no Brasil, que vai acelerar a aprovação dos projetos de pesquisa clínica, que aproxima a Anvisa no passo a passo da pesquisa clínica e com isso acelerar a expectativa de registro. Isso gera um ambiente de estímulo, não só para as nossas universidades, mas sobretudo para o setor privado, como é aqui o exemplo dessa empresa nacional, de poder acreditar que o Brasil vai ser um ambiente cada vez melhor e mais amplo para a realização da pesquisa clínica no país, com todo o potencial que o Brasil tem, pela sua diversidade genética, pela sua diversidade epidemiológica. O Brasil combina aquilo que são doenças historicamente mais prevalentes no hemisfério norte, nas nações mais desenvolvidas, com aquilo que são doenças do mundo tropical e dos países de desenvolvimento como o Brasil. A gente combina essas duas realidades. O Brasil, a expressão das doenças mais comuns do país desenvolvido tem uma expressão ainda mais importante no Brasil, seja pela diversidade genética, seja pelas dificuldades de acesso, pelos determinantes sociais, pela realidade social e desigualdade que tem no nosso país, e o tamanho do SUS, como disse aqui o Cláudio Osvan. Isso significa um mercado bastante interessante, possibilidade de recrutamento de pessoas, de voluntários, a capilaridade que tem o Sistema Único de Saúde, o tamanho que tem o sistema privado no nosso país, que garante uma alta incorporação tecnológica. Então, esse resultado, né, essa expressão de aumento de pedido de registros de pesquisa clínica é
decorrente da aprovação desse novo marco regulatório, da regulamentação feita pelo presidente Lula em decreto, do apoio que é feito não só pelo Ministério da Saúde, quero agradecer ao Ministério da Ciência e Tecnologia, o MIDIC, o BNDES e outras estruturas do governo federal de apoio às fundações de pesquisa nos estados, ou seja, nós estamos entrando num novo ambiente para a pesquisa clínica no país. E duas decisões que envolveram a Anvisa no segundo semestre do ano passado foram fundamentais para isso. Primeiro, a criação do Comitê de Inovação. Quero agradecer mais uma vez aqui a diretoria. Eu quero lembrar, o Leandro vai relembrar isso, a gente teve um desafio similar, os técnicos da Anvisa vão lembrar, um desafio similar lá, quando eu fui ministro da outra vez, quando a gente começou o esforço de produção de biológicos no Brasil, que a gente não tinha regras regulatórias claras, era muito inicial para nós, na prática a gente acabava reproduzindo o que eram regras de outras agências e era necessário criar um ambiente, inclusive de apoio técnico-científico à Anvisa, para dar amparo aos técnicos naquele momento. Aí foi criado o comitê científico e agora a Anvisa toma uma outra decisão, a sua diretoria como um todo, de criar esse comitê de inovação, que eu acho que vai ter frutos muito importantes, né? Não tenho dúvida nenhuma, sem esse comitê, sem o amparo da diretoria para o trabalho dos técnicos, a gente não poderia estar anunciando hoje já a aprovação desse estudo clínico de fase 1, e a gente tem expectativa que possa correr tudo bem para a gente já poder entrar na fase 2. O Clariosão já falando, vai ser uma 2/3, se der tudo certo, né? Que a gente possa avançar o mais rápido possível, porque para além da oferta para os pacientes que serão voluntários do estudo clínico, a expectativa é o mais rápido possível, como disse até o Rogério aqui da Cristália, é que a gente possa ter resultados positivos e a partir daí os resultados de eficácia de segurança, e depois ter evidências mais concretas da importância de incorporação de um produto como esse para o Sistema Único de Saúde. E uma outra decisão que saiu no final do ano, que envolve aí um comitê de ministros do governo, mas que tem na Anvisa não só o amparo técnico, o papel da CEMED, estou vendo ali o Matheus ali, que também é uma nova regra que estimula a inovação na medida que estabelece novas regras de definição de preço para os produtos que são frutos da inovação, seja inovação incremental, seja inovação radical. Isso é mais um salto também de estímulo para um ambiente pró-inovação no nosso país. Então, dizer da alegria de estar aqui, eu fiz questão, quando o Leandro nos deu a boa notícia da expectativa aí da resolução técnica, eu fiz questão, falei assim, não, vamos estar juntos nesse anúncio para mostrar todo o apoio do Ministério da Saúde, de outros órgãos do governo federal, para que esse ambiente se consolide cada vez mais. E professora Tatiana, mais uma vez, parabéns por todo o seu esforço, toda a sua dedicação, a nossa Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Pública, todo o trabalho que foi feito, e que essa aprovação seja mais um estímulo, né, para que os pesquisadores continuem junto com a Cristália e que estimule outras empresas nacionais e internacionais a fazerem parcerias como essa, né, de fruto do esforço da inovação radical que pode surgir a partir da pesquisa brasileira, para que é fundamental a participação das empresas nacionais e internacionais para que essa inovação tenha escala de produção posterior o suficiente, capacidade de ir ajustando, né, as regras regulatórias para que isso possa chegar o mais rápido possível no SUS. Eu quero fazer uma saudação também à Anvisa, que também estabeleceu no final do segundo semestre, não tem a ver diretamente com esse tema aqui, mas tem a ver com um estímulo importante para algo que pode ser um potencial muito grande do nosso país, na inovação, aproveitar nossa biodiversidade, que é a nova regra de fitoterápicos, que também foi muito bem recebida e vai ter um impacto muito grande no estímulo a pesquisa, o desenvolvimento e a possibilidade de parcerias com a universidade, com empresas nacionais e internacionais que queiram colocar esses produtos também no mercado e, se Deus quiser, o mais rápido possível no Sistema Único de Saúde. Então, são esses os agradecimentos aqui. Parabéns, a Anvisa está enfrentando algo que
era apontado pelo setor e foi um compromisso, já era um compromisso de quem já estava aqui antes e um compromisso expresso, né, do Leandro, da Daniela, do Tiago, ao assumirem aqui no dia da posse, do esforço para reduzir também o tempo de espera da aprovação dos registros, aprovação dos estudos clínicos, do registro dos produtos no mercado. Então, parabéns à Anvisa, que está mostrando aí. A gente vai fazendo balanços de tempos em tempos, né, Leandro, sobre o avanço não só em relação aos medicamentos, mas também a dispositivos de diagnóstico, dispositivos médicos, como foi dito aqui também pelo Leandro, uma redução de 4 vezes no tempo de espera para os registros de dispositivos médicos. Então, estou aqui só para dar os parabéns para a Anvisa, para os técnicos, para os pesquisadores e dizer que essa aqui é um sinal de grande esperança para o Brasil, fortalecimento da nossa pesquisa nacional e é bom começar o ano assim com novidades por parte da Anvisa. Muito obrigado. Obrigada, ministro. Eu aproveito para registrar as presenças da diretora Daniela Marreco e dos diretores Daniel Pereira e Tiago Campos, que compõem a diretoria colegiada da Anvisa. Pessoal, então agora a gente vai abrir para perguntas. Peço que quem tiver com a palavra diga seu nome e o veículo a que pertence, tá? Lembrando que a nossa coletiva de hoje é sobre a autorização da pesquisa clínica que vai avaliar a segurança do uso da polilaminina. Vamos começar então com quem? Quando eu falei o Matheus da CEMED, o Matheus que está atrás ele deu uma risadinha ali, o colega dele já deu uma cutucada, o ministro está falando de você, não, está falando do Matheus na sua frente. É o Matheus do bigode, não o Matheus da barba, viu, Matheus? Bom, eu falo aqui dos aspectos técnicos, né? Bom, em relação ao prazo, como bem disse o ministro, a partir do início de setembro do ano passado foi aprovada a Lei 14.874, né, sancionada pelo presidente Lula. Foi um passo importante, né, em relação a diversos aspectos, mas principalmente em relação ao prazo, né, para a Anvisa, que foi definido em 90 dias úteis, né, para a manifestação da Anvisa, né. Então, já tem um prazo que é bastante razoável, isso em relação à pergunta sobre o prazo. Bom, a pesquisa clínica, o andamento da pesquisa clínica, a velocidade, né, com que a pesquisa clínica avança, depende muito mais, não é, do ambiente de pesquisa, do patrocinador, da velocidade com que ele consegue recrutar pacientes, enfim. Então, esses prazos para a realização da pesquisa não estão sob nossa governabilidade, né? Essa logística, enfim, é sempre por parte do patrocinador e dos investigadores. Então, a gente não tem muito o que enfim, dizer a respeito desse prazo, né? O nosso prazo é o regulatório, quando entra o pedido de autorização, e aí nós temos, né, já um prazo estimado, como eu disse, que é de 90 dias úteis. Como o ministro também comentou, né, há algumas possibilidades, né, para a realização das próximas fases, né? Como eu disse, convencionalmente são 3 fases, né, para que se obtenham as evidências necessárias para pedido de um registro, não é? Mas, ao longo do estudo clínico, há a possibilidade de fazer alguns arranjos aí, né? Como o ministro comentou, fase 2/3, terminando a fase 1, vai para a fase 2. Poderia ser um 2/3, tudo isso é possível ser discutido, né, dentro do ambiente de pesquisa clínica. Então, é algo que a gente pode, mais adiante, verificar.
Guilherme vai falar depois. Só do uso compassivo. Do uso compassivo. É isso. Quer que eu fale do uso? Pode falar. Só para não... Bom, o uso, assim, preferencialmente, o estudo clínico não é o ideal para o paciente participar, enfim. O programa de uso compassivo, para quem não está familiarizado, é uma excepcionalidade, não é um estudo, é um tratamento, não é? Então, um paciente com uma doença grave, debilitante, enfim, e que não tenha mais alternativa terapêutica, havendo, por exemplo, no caso da polilaminina, uma perspectiva de que aquele paciente possa se beneficiar do produto, ainda em fase inicial, como está, não é? Existe um regulamento próprio para isso, que é a RDC 38 de 2013. Então, nesta fase que a polilaminina está, ela atende os critérios para o uso compassivo, mas a preferência é sempre que o paciente seja incluído no estudo clínico, né? Então, eu acho que é isso que a gente espera, inclusive. Não, primeiro eu quero reforçar isso. O melhor caminho, na medida que a Anvisa autoriza a realização do estudo clínico, é que esses pacientes sejam buscados, sejam incluídos no estudo clínico. Quanto mais pacientes, inclusive, forem incluídos no estudo clínico, mais rapidamente a gente vai concluir a fase 1 e poder começar a fase 2 e 3. Então, você também garante o atendimento àquele paciente pontual e, ao incluir mais pacientes no estudo clínico, você mais rapidamente pode chegar a um resultado, se positivo, que vai poder cuidar da população como um todo que precise desse produto. Então, o melhor caminho, mais recomendado, inclusive na prática internacional, né, e toda a nossa experiência ao longo desses anos, é que o melhor caminho é que esses pacientes, se tiver alguém que queira indicar a situação, né, procure já o grupo pesquisador, a nossa Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Laboratório Cristália, para que possa ser incluído no estudo clínico e vai ser melhor monitorado, vai ser melhor acompanhado, vai fazer isso pelos pesquisadores que desenvolveram esse produto, né? E mais rapidamente a gente termina o estudo clínico, a fase 1. Não é um número grande de pacientes na fase 1, né, Cláudio? São 5 pacientes, então a gente pode rapidamente, né, na medida que tiver uma forte inclusão, ter um resultado o mais rápido possível e poder começar as outras fases, e vai ser um acompanhamento mais próximo pelos pesquisadores que desenvolveram, pelos profissionais, né? Segundo, toda a rede federal, isso significa investimento federal, está aberto, né? Quem lidera a pesquisa é uma Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é apoiada não só com os recursos do Ministério da Educação. O Ministério da Saúde teve no começo do financiamento desse projeto com recursos do Ministério da Saúde, o Ministério da Ciência e Tecnologia apoia com recursos, e toda a rede federal está absolutamente mobilizada para poder participar do estudo clínico. À medida que os pesquisadores que vão organizar o desenho, os serviços, né, queiram incluir estruturas dos nossos hospitais universitários federais, estão mobilizados para isso, e o Ministério da Saúde com as suas linhas de financiamento também à disposição disso. As empresas nacionais recebem, além de contratações que nós fazemos de produtos, né? Então tem boa parte do financiamento, sobretudo os produtos mais complexos que as empresas nacionais e mesmo as internacionais que circulam no mercado do SUS são comprados pelo Ministério da Saúde, também recebem financiamento. Essa é uma empresa nacional que também recebe financiamento, até pela sua tradição não só da capacidade produtiva enquanto empresa nacional, como também inovadores, o centro de pesquisa, então também recebe financiamento do BNDES, da FINEP, então estamos absolutamente abertos a qualquer necessidade, porque esse é um projeto prioritário para o governo federal. Só fazendo esse reforço, que agora a gente está na fase de análise foi aprovada a avaliação da segurança do produto. Então é um medicamento promissor, tem expectativas bastante interessantes, mas agora está avaliando a questão da etapa de avaliação da segurança do produto.
e a Anvisa vai seguir com todo o rigor sanitário para poder fazer esse acompanhamento. Então, é a primazia da ciência e da boa análise para ser feita. Então, o que a gente está trazendo aqui que a gente está avançando com todo o rigor sanitário possível. Há uma inovação nacional, uma pesquisa nacional importante sendo apresentada para seguir nesse processo regulatório, e a gente está implementando um processo regulatório mais ágil para poder, com esse rigor sanitário, um processo regulatório mais ágil, a gente está junto nesse processo de trazer eficiência, inovação, segurança e acesso para a população brasileira. TV Brasil. Canal Gov. Ministro, boa tarde a todos. Sou Gabriela Noronha, do Canal Gov. Ministro, vou pedir licença só para mudar um pouco de assunto, que agora no final de semana a gente está acompanhando... Só perguntar se tem mais alguém que vai fazer sobre... Perguntar... Pode ser, gente? Pois pode, porque eu vou estar aqui para tratar dos temas que eu sei que vocês querem tratar também. Estou aqui à disposição para todos vocês. Jéssica, do Jota. Ministro, o senhor falou sobre a lei de pesquisas clínicas, que é uma das bases dessa nova ação da Anvisa, e essa lei está sendo questionada no STF, inclusive com parecer do Conselho Nacional de Saúde contrário a alguns pontos da lei. Eu queria saber se vocês estão acompanhando a movimentação nessas ações e se há perspectiva de, porventura, termos uma nova mudança, né, após a mudança tão recente do ano passado, por uma eventual votação da ADI no STF. Olha, a gente acompanha na medida que o STF também pergunta para o governo, né? Quando o presidente Lula foi sancionar essa lei, passou por uma criteriosa análise da AGU, do Ministério da Saúde, todos os ministérios envolvidos, da própria Casa Civil da Presidência, que não identificam nenhuma situação de inconstitucionalidade nessa lei. Tanto é que orientaram a sanção pelo presidente, o presidente sancionou com alguns vetos, né? O Congresso Nacional depois foi lá e derrubou esses vetos, mas o STF pergunta para o governo, nós estamos construindo ainda as posições, mas certamente a posição deve reforçar aquilo no aspecto da constitucionalidade da lei, aquilo que já foi apontado pelo governo quando fez a sanção, né? Então, nós reforçamos que reconhecemos a constitucionalidade da lei e vamos continuar defendendo isso. O próprio processo de regulamentação feito pelo presidente é um reforço em relação a isso. Eu entendo, inclusive, as várias manifestações, acho que fazem parte de posicionamento das entidades em relação a isso, mas eu quero dar total tranquilidade, não só para a sociedade brasileira, mas também para essas entidades, que todo o processo, seja de regulamentação pelo presidente Lula e os atos de condução da transição que o Ministério da Saúde está fazendo, inclusive dialogando com o Conselho Nacional de Saúde, né, porque agora a gente vai ter a constituição mais ágil da Plataforma Brasil, da aprovação mais rápida, né, vamos fazer o processo de chamada de pesquisadores, do edital de pesquisadores, para fazer a avaliação de que todos os princípios, que são princípios desde o Sistema Único de Saúde, do sistema CEP-CONEP anterior, que eu inclusive reformulei, a última portaria do sistema CEP-CONEP foi quando eu era ministro, na época inclusive quando a gente fez a portaria, foi para agilizar, descentralizar, onde a gente falava, isso aqui, né, e a gente fez algo que agilizou naquele momento, foi importante para aquele momento, mas não tenho dúvida nenhuma que a regulamentação feita pelo presidente Lula, a transição que está sendo feita, os novos mecanismos estão mais preparados para o atual momento, seja do tamanho do volume de pesquisa clínica, do potencial que o Brasil tem, da ampliação da cooperação internacional que o Brasil tem hoje, do aumento e da evolução e da velocidade, inclusive, de surgimento de novas tecnologias desafiadoras, e que acho que nós estamos constituindo um sistema mais preparado, mais moderno para o atual momento e o espaço que o Brasil pode ocupar na pesquisa clínica. Não tenho dúvida nenhuma. A nossa expectativa de aumento de investimentos em pesquisa clínica no Brasil, de aumento da oportunidade de pacientes brasileiros participarem, serem incluídos em estudos multicêntricos, que muitas vezes a gente não consegue incluir
por conta do prazo para aprovação. Então passa a ter mais oportunidade de pacientes brasileiros serem incluídos, mais instituições brasileiras, pesquisadores brasileiros terem suas propostas de inclusão em estudos multicêntricos realizados e efetivos. Isso vai fortalecer o ambiente de pesquisa clínica no nosso país. Se me permite só me complementar aqui sobre o ponto de vista do impacto da lei, do ponto de vista regulatório, né? A Lei 14.874 é a lei que institui o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. Não é exclusivamente pesquisa clínica, é com seres humanos, né? A lei, ela definiu, como eu disse, o prazo de 90 dias úteis, né, para a Anvisa se manifestar no caso dos pedidos de autorização para a realização de pesquisa clínica. Mas, para além da lei, em janeiro, no começo de janeiro de 25, nós publicamos, entrou em vigência a RDC 945. Ela adota este mesmo prazo de 90 dias úteis, enfim, né, uma questão óbvia, né, um alinhamento da lei. Então, o prazo continuará sendo de 90 dias, independentemente de qualquer eventual mudança. Uma questão importante também é que qualquer pesquisa com ser humano precisa da autorização ética, né, do Sistema Nacional de Ética. Quando a pesquisa clínica, tiver o objetivo de subsidiar um registro, aí obrigatoriamente precisa da aprovação da Anvisa, né? Então são duas instâncias, embora não é uma cadeia, um único processo, mas a aprovação da Anvisa se dá em relação àquelas pesquisas, né, que têm a finalidade de registro. E para todas, obrigatoriamente, tem que ter autorização ética. Obrigado, boa tarde a todos. José Matheus, do SBT News. Para o ministro Padilha, a pergunta: supondo que dê tudo certo, o medicamento seja aprovado, o tratamento, a gente pode garantir que vai estar no SUS também? Vocês sabem como que funciona isso. Tem uma questão legal, tem uma comissão chamada CONITEC, criada por lei, que quando você tem o resultado final, né, de eficácia, ou seja, concluída a fase 3, tudo, pode ser apresentado o pedido de incorporação desse produto na CONITEC. A CONITEC faz a avaliação dessa incorporação. Então a gente não pode colocar, né, o carro na frente dos bois, tá certo? Eu acho que nesse momento nós estamos o esforço, e eu quero reforçar a importância, sobretudo, a gente está na fase 1 de avaliação de segurança, né, que o melhor caminho de inclusão de pacientes é no estudo clínico. Quanto mais rápido forem incluídos os pacientes, vai terminar mais rapidamente essa fase 1, e se tudo der certo, vai para a fase 2, vai para a fase 3. Concluído isso, quando é fase 2, 3, gerar um número maior de pacientes que precisa de inclusão para garantir a avaliação de eficácia. Na vez que concluir, a CONITEC vai poder fazer essa avaliação, né? Tudo aquilo que tem sido terapia inovadora, com evidências clínicas que mostram impacto positivo no tratamento dos pacientes, nós temos feito processo de incorporação. A CONITEC tem feito avaliação positiva no sentido da incorporação. Então, tudo aquilo que tem um benefício para o Sistema Único de Saúde, tratando os pacientes, né, tendo uma terapia melhor do que aquilo que a gente tem, com impacto positivo, com evidências científicas fortes, a gente tem feito um movimento de grande incorporação. Então, a expectativa, se tudo der certo, a expectativa é que isso possa chegar na população brasileira através do Sistema Único de Saúde. Mais alguma pergunta sobre polilaminina? Obrigada, ministro. Então, voltando, só para perguntar, né, sobre essas tensões com a Venezuela, há uma possibilidade de novo da movimentação na fronteira, se o governo está se preparando para uma possível operação acolhida novamente, aumentar os esforços ali em Pacaraima, Boa Vista, para saber como que está essa movimentação aí, como que o governo federal pode reagir, né, a esse possível aumento novamente dos venezuelanos para o Brasil. Então, a ação do Ministério da Saúde, desde quando começaram as operações
militares no entorno do país vizinho, são ações em dois sentidos, né? O sentido prioritário. Obviamente, toda vez que você tem qualquer situação crítica, seja econômica, bloqueio econômico, instabilidade institucional ou um conflito bélico, né, uma ação bélica, como aconteceu no país vizinho, a gente se prepara para os impactos que isso possa ter nas nossas fronteiras, com o objetivo de reduzir ao máximo os impactos no nosso sistema de saúde. Então, desde o começo, a gente se prepara para, se for necessário, o aumento de efetivo, estamos preparados para isso. A operação acolhida foi totalmente assumida pelo Ministério da Saúde desde 2005. Ela, num primeiro momento, tinha um financiamento que vinha inclusive dos Estados Unidos, através de agências da ONU. Esse financiamento foi interrompido pelos Estados Unidos, então o governo federal assumiu, o governo do Brasil assumiu totalmente a atuação. O Ministério da Saúde, desde julho, tem cerca de 40 profissionais permanentes que fazem o acompanhamento tanto em Pacaraima, no acolhimento, no abrigo em Pacaraima, quanto em Boa Vista, além da nossa estrutura da Anvisa, que faz um papel lá na fronteira, parceria com as Forças Armadas, com o Exército Brasileiro faz um primeiro papel de cuidar dos pacientes em situações mais críticas, de emergência, que precisa de algum tipo de remoção, e o Ministério da Saúde, através da GESUS, cuida dos pacientes que ficam em abrigo, em acolhimento, então faz acompanhamento. Só para vocês terem ideia, a gente aplicou 500 mil doses de vacinas em 2024 e 2025, acumulado nos 2 anos. Tem uma grande sala de vacinação, tanto em Pacaraima quanto em Boa Vista, para poder garantir a vacinação para toda pessoa que ultrapasse essa fronteira, além dos cuidados, né, permanentes, doenças crônicas, acompanhamento junto ao SUS. Além disso, tem todo o esforço que é feito pelos municípios e pelo estado de Roraima, também de acolhimento na sua rede. Nós construímos, já inauguramos um novo hospital universitário federal em Boa Vista. Era um dos poucos estados brasileiros que não tinha nenhum hospital universitário federal, já tem, funciona, não só para acolhimento indígena. Tem uma ação muito importante na área indígena, porque você tem algumas etnias que ultrapassam a fronteira entre os países, são etnias que estão dos dois lados, então circulam dentro das etnias. Então tem um trabalho que é feito pelas equipes de saúde indígena, também contratadas pela GESUS, e estamos preparados, se for necessário, aumentar as equipes. Até esse momento, o monitoramento estamos fazendo diário, desde sábado. A nossa colega da Anvisa, que coordena lá a atuação lá na fronteira, as nossas equipes da GESUS também. Temos uma sala de situação permanente que acompanha diariamente o que acontece. Até esse momento não teve aumento do fluxo migratório. Se vier a acontecer, nós estamos preparados para aumentar as equipes da operação acolhida. A gente tem um plano detalhado sobre isso, na medida que aumenta. Para vocês terem ideia, a gente estava final de novembro, dezembro, já teve um aumento. Passou a ter entre 350 a 400 venezuelanos vindo para o Brasil de forma diária, certamente já com a coisa das operações militares, tudo. Desse sábado para cá não teve esse aumento, não tem aumento de fluxo migratório, não está tendo isso, até porque a fronteira está fechada, só está passando brasileiros. Tem vários brasileiros que estavam lá no feriado, tudo, ou eventualmente venezuelanos que já moram no Brasil, que tinham ido lá para o seu feriado, visitar sua família, também estão podendo voltar. Mas estamos preparados, né? Então essa é a prioridade absoluta do nosso plano. O segundo item do nosso plano é um conflito bélico como esse tem impactos diretos, às vezes, nos serviços de saúde, sistema de saúde do outro país. Por ser um país vizinho como o nosso, o Brasil sempre estará à disposição e mobilizado para ajudar esse sistema de saúde, esse povo, por 2 motivos. Um, por razões humanitárias. A gente não pode esquecer que quando teve um colapso de oxigênio em Manaus, vieram 135 mil metros cúbicos de oxigênio da Venezuela para salvar o povo brasileiro em Manaus. Então, nós tivemos a situação do metanol aqui, a OPAS, um mecanismo fundamental para nos ajudar a trazer o Fomepizol para cá. Nessa parceria humanitária,
nós estamos fazendo com que na América do Sul não tenha explosão de casos de sarampo que acontece hoje na América do Norte. Então foi ações combinadas, campanhas de vacinação conjuntas do Brasil com a Venezuela, com a Bolívia, com a Colômbia, com o Paraguai, com o Uruguai, com a Argentina, que impediram a explosão de casos do sarampo que está acontecendo lá nos Estados Unidos, pegou o México, Canadá, não chegou aqui no Brasil. Né? A gente chegou a ter 36 casos importados no ano passado. O último foi uma pessoa que veio de Nova York, na cidade de São Paulo, só não se transformou num surto aqui no Brasil por conta da nossa ação do SUS. E essa ação junto com a fronteira é fundamental. Então, nós estamos preparados e vamos apoiar qualquer necessidade. Tem uma necessidade específica nesse momento, que foi confirmada nesse fim de semana, tinha sido anunciada pela ministra da Saúde da Venezuela, a minha colega Magali Vinha, de que o ataque bélico destruiu um centro de distribuição de medicamentos e insumos para diálise na Venezuela, que fica no estado de Guaíra. Isso foi confirmado pelo escritório da OPAS, Organização Mundial de Saúde, que fica em Caracas, foi confirmado isso. A partir daí a OPAS solicitou aos ministérios, à região, um apoio. Nós estamos buscando mobilizar com as nossas estruturas do SUS, com empresas privadas no Brasil, insumos para diálise e medicamentos, e vamos dar esse apoio sim para o povo venezuelano que teve seu centro de distribuição atacado, destruído, que pode significar um desabastecimento desses insumos. Eles têm cerca de 16 mil pacientes que fazem tratamento de diálise, isso é mais ou menos 10% do que o Brasil tem no SUS. O SUS tem quase 170 mil pacientes que fazem diálise permanentemente pelo SUS. Então nós estamos mobilizando, como outros países também do continente americano, estamos mobilizando possibilidade de insumos para ajudar nessa situação específica de um centro de distribuição de medicamentos que foi destruído por um ataque bélico. Então, a nossa prioridade absoluta é cuidar do SUS, do povo brasileiro, e de reduzir ao máximo impactos que podem acontecer se tiver aumento do fluxo migratório, mas temos uma ação também de cooperação na nossa região, na América do Sul, no continente americano, que sempre é muito importante para evitar impactos da saúde no nosso país, e que nós faremos sim de apoio nessa mobilização que está sendo feita pela OMS, pela OPAS, de apoiar esse país vizinho. Obrigada, ministro. Pessoal, a gente vai precisar encerrar a coletiva, então. Agradeço pela participação de todo mundo. O time de comunicação da Anvisa segue à disposição de vocês para esclarecer outras dúvidas e atender demandas. E seguimos em contato. Obrigada, pessoal. Obrigada, ministro.